O aborto virou um tema de discussão acalorada no grupo das Brigadas Digitais. Foi quando compartilharam o link de uma reportagem sobre a ideia do deputado Laerte Bessa, do PR do DF, relator do projeto de redução de maioridade penal na Câmara dos Deputados, que disse em entrevista ao jornal inglês The Guardian que no futuro seria possível abortar quando se determinar já no útero da mãe se o feto tem tendências criminosas. O procurador Vladimir Aras, primo de Augusto Aras, do Distrito Federal, viu nessa ideia bárbara uma desculpa de que os abortistas para promover a lucrativa indústria desse tipo. Ailton Benedito mordeu a isca e começou a disparar mensagens sobre o assunto. Ele começou dizendo que as ações de planejamento familiar do SUS não têm eficácia alguma, para depois afirmar: o Estado nazista foi efetivo em minorar os desajustes. Nós temos nessas mensagens da Operação Spoofing, o arquivo da Spoofing, que também gerou a Vaza Jato. Nós temos um procurador da Lava Jato defendendo teses nazistas, tá? Nós temos esse tipo de coisa rolando. É esse tipo de coisa que a gente está acompanhando aí, tá, queridos? A gente tem um procurador fazendo esse tipo de coisa. Benedito vai além em sua explicação ao lembrar que no nazismo, aqueles que não eram arianos deveriam ser eliminados, inclusive antes do nascimento. O aborto dos potenciais monstros, para ele, é uma forma de praticar a eugenia. O procurador sugere que pai e mãe que abandonam o filho devem receber 10 chibatadas diárias em praça pública. Mas essa medida não é possível, então ele faz outra proposta. Acabar com o Bolsa... Olha lá o antipetismo. Acabar com o Bolsa Família e todos os benefícios assistenciais que incentivam a procriação fariam bem às famílias. Luiz Lessa, então, finaliza o assunto com ironia: o boquete é a solução. Mulheres com projeção política eram alvo frequente de comentários machistas nesses grupos de procuradores. Ainda que Gilmar Mendes fosse o ministro do Supremo Tribunal Federal mais criticado nesses grupos, Carmen Lúcia, então presidente do Supremo, recebeu os comentários mais ultrajantes. Em uma conversa, especulam sobre a sua vida pessoal e o fato dela não pintar o cabelo. Olha com que os caras recebem um puta salário, muito mais do que eu aqui, muito mais, pra ficar atacando o ministro do Supremo, tá? Ao invés de trabalhar, de fazer denúncias que realmente vão ajudar a população vulnerável. A Janice Ascari, que aparece aqui, ela ainda defende o direito das mulheres. Mas o resto, ó, pode embalar, jogar no lixo, que não serve pra nada esses procuradores. É uma coisa inacreditável. Em uma conversa, Lívia Tinoco diz o seguinte: Carmen Lúcia é franciscana, mulher simples, de muita renúncia, não tem filho pra sustentar. Janice Ascari diz: nem gasta com cabeleireiro, tá dizendo que ela tem cabelo branco. Lívia Tinoco, nem com dentista, tem uns dentes horríveis. Amarelos e tortos, mereciam uma lente para ajudar um pouco o sorriso, já passou da hora de fazer um preenchimento e um botox. A Janice Ascari começa a rir, e aí o Wellington Saraiva entra na conversa das mulheres. Alguém sabe se já é casada, se já casou, teve união com qualquer nível de estabilidade, se tem filhos? Não que isso tenha relevância profissional, mas tem. Lívia Tinoco, eu gosto tanto da Carmen... Ela era presidente do STF, tá, gente? Eu gosto tanto da Carmen Lúcia, acho ótima magistrada, mas em matéria de cuidados corporais, ela é péssima. Parece até ser anti-higiênica. Janice Ascari diz aqui: Galega pegou pesado, ha. Luiz Lessa, a quantidade de publicações indica que ela não teve tempo para romance. Baixaria, né, gente? Que baixaria, né? É isso aí. Walter Delgatti, herói brasileiro? Walter Delgatti, querido, deixa eu explicar uma coisa. Foi trabalhar com a Carla Zambelli.
Walter Delgatti mudou o Brasil mesmo, você tá certo nisso. Agora ele é um anti-herói, ele não é herói. Porque anti-herói é o cara que vai pro Bolsonaro pedir dinheiro do Bolsonaro. Esse é o anti-herói. Delgatti não é herói. Cuidado com o que falam pra você e te enganam a respeito disso. Quem foi herói de verdade, se é que pode existir heroísmo, porque jornalista erra pra caramba, foi o Intercept, que pegou aquele arquivo e encontrou os crimes do Moro e do Dallagnol escarafunchando aqueles arquivos do Telegram. Esses são os heróis. Heróis agora estão sendo os veículos de comunicação que estão denunciando isso aqui. E ainda repito, essa matéria aqui é muito fofoquinha. Não é exatamente assim uma puta matéria, né, gente? E... deixa eu pegar aqui uma coisa só. Mas é isso, queridos. Vamos ficar aí por dentro e pra gente não perder nenhuma informação, meus queridos, minhas queridas. Pinguem superchats, lembrando, tá, gente? A gente precisa da ajuda de vocês. Olha só, precisamos de R$100 hoje. Pedir um reforço aqui pra vocês, se vocês puderem me ajudar nesse sextou. E vamos lá, vamos continuar lendo essa matéria da Piauí, que ela é muito importante, meus queridos e minhas queridas. Voltando aqui pros diálogos. Vamos ficar por dentro de tudo. Quem tá assistindo o corte, curta, compartilhe, mande nas suas redes sociais. No dia 24 de junho de 2015, o assunto era o famoso discurso em que Dilma saudou a mandioca como item essencial da alimentação em território do povo brasileiro. A frase virou piada e deu munição para toda a sorte de ironia. Ailton Benedito de Souza cravou: deve estar sempre sonhando acordada com a mandioca. Preconceitos de origem também surgiram depois da reeleição de Dilma Rousseff, puxada especialmente por votos da região Nordeste. Em julho de 2015, Benedito de Souza, mesmo em meio aos colegas de todas as regiões do país no grupo, escreveu: por isso eu não tenho pena dos nordestinos. Quando os vejo sofrer pelas suas desgraças, considero-as merecidas. Vladimir Aras, nascido em Salvador e integrante do Ministério Público Federal em Brasília, rebateu: menos, Ailton, menos. Souza arrematou: apenas consequências das próprias escolhas que somos livres para fazer. Em abril de 2016, o assunto foi o discurso de Janaína Pascoal na USP, aquele que ela gerou a bandeira do Brasil. Peterson de Paula Pereira disse: constrangedor, caso de internação. Tivesse ali, pulava em cima e chamava ambulância. Hélio Telho, fazendo jossa, exclamou: Pet, confesse, você está querendo se perder com a Janaína. Em seguida, Vladimir Aras elocubrou: imagina o marido dessa mulher como sofre. Janice sugeriu: ela podia se candidatar a deputada, ganhava fácil e as sessões iam ser bem divertidas. Poderiam criar até a Bolsa Rivotril. Alvos da Lava Jato eram temas de piada. A procuradora Laura Tesler, de Curitiba, escreveu: diz que o sítio é o mesmo do Lula. A primeira foto mostra uma 51. Depois da prisão coercitiva de Lula, Luiz Lessa repetiu uma das troças que circulavam pela internet. Finalmente, as piadas falando que o Lula é analfabeto vão acabar. Hoje o Lula entrou na Federal. O próprio Lessa, no dia seguinte, chamou a falecida esposa de Lula, Marisa Letícia, de tribufu do inferno stalinista. Vamos lá pra gente ficar por dentro de tudo. Pedro, mas o PT deu mole não abraçar o Delgatti? Eu acho que não tinha que ter abraçado, não. Se o Lula tivesse abraçado o Delgatti, isso seria transformado em escândalo contra o governo. A Piauí pediu entrevista a todos os procuradores citados, diretamente ou por meio da assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, mas inicialmente apenas Telho, Saraiva e Robalino falaram com a reportagem. Rocha enviou nota depois da publicação do texto. A Associação Nacional dos Procuradores da República enviou na tarde desta quinta o seguinte texto:
A Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, manifesta profunda indignação com a matéria publicada na data de hoje pela revista Piauí, intitulada Atrocidades Verbais no Silêncio do Telegram. Afastando-se de sua costumeira linha editorial, a revista Piauí opta por utilizar supostas conversas privadas em grupo particular, restrito e não oficial, que não possuem qualquer interesse público ou ligação com quaisquer investigações para praticar jornalismo que atinja a credibilidade funcional e a honra pessoal dos membros do Ministério Público Federal. Para tanto, utiliza-se de material cujo conteúdo foi obtido de forma criminosa, a partir de hackeamento de rede social e que já teve a sua integridade desconstituída pela quebra de cadeia de custódia e por manipulações realizadas pelo próprio hacker, o que foi comprovado em processo criminal. Acho que não. Mas, enfim, eles estão tentando se defender, né? Mesmo em caso de investigações autorizadas judicialmente, conversas privadas não interessam à causa, são, por determinação legal, excluídas e inutilizadas. A revista Piauí demonstra desapreço ao bom jornalismo e contribui para um ambiente de vulnerabilização da intimidade, da vida privada e da imagem. As conversas relatadas acima estão entre as mensagens que integram o acervo da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal em julho de 2019. O objetivo dessa operação foi investigar o vazamento de contas do Telegram mantidas por participantes da Lava Jato, um escândalo que ficou conhecido como Vaza Jato. Divulgados em primeira mão pelo site Intercept Brasil, os lotes de mensagens vazadas por um hacker mostraram que os procuradores da Lava Jato, com Deltan Dallagnol à frente, faziam combinações com o então juiz Sérgio Moro. Eles trocavam informações e acertavam planos de ação. No fim do ano passado, a reportagem da Piauí teve acesso ao conteúdo integral de mais de 952 mil mensagens enviadas e recebidas pelo coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, entre maio de 2014 e abril de 2019. Com base nelas, foi publicada uma reportagem na edição de março da revista, que pode ser lida no link aqui, sobre as táticas e motivações de Dallagnol na operação. Reportagem que assinam também, além do João Batista, que eu falei que cobre aí televisão e celebridades, Alan de Abreu, Felipe Aníbal, Lígia Mesquita, Matheus Pichonelli e o Luiz Fernando Toledo, que tem uma ONG aí que investiga as informações obtidas por lei de acesso à informação, meus queridos e minhas queridas. É isso aí. É isso.